Por acaso você é adepto daquela frase: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos? E por isso acha que tudo na vida precisa de um sofrimento, de uma dificuldade, de uma escassez, senão o ser humano não vai dar valor naquilo que ele conquista. Eu sempre achei essa frase meio idiota, porque geralmente quem fala ela sempre coloca o outro como o fraco ou como o inútil. Dificilmente ela nos coloca na frente do espelho para encarar o reflexo. Mas ouça aqui agora o vídeo do Flávio Augusto sobre ser um pai rico. Primeiro milhão eu fiz com 23 anos em 95 já ainda, sabe? Aham. Em 2000, quando nasceu meu primeiro filho, a minha empresa já era grande, eu já tinha uns 1.500 funcionários. Cara, eu passei muita dificuldade. Como que eu vou passar essa dificuldade para os meus filhos? Como Não, eles vão entender sobre a vida? Eu não me preocupo com isso, cara. Porque eu acho que isso aí é uma neura que grande parte dos empresários tem, principalmente quem começou do zero. Medo do filho virar playboy. Sim. Ele não sabe o que é a vida. Cara, eu acho uma neura desnecessária, principalmente porque eu penso que a melhor forma de você preparar o seu filho não é criando uma simulação de uma vida que você não tem, né? Vou simular perrengue para ele aprender o que é a vida. Isso é incoerente, cara. Você vai simular um perrengue para ele hoje, amanhã você vai num restaurante e vai gastar R$ 2.000 numa conta. Então, eu penso que o melhor formato é o seguinte: pô, tu é rico, ponto. Teu filho é rico, acabou. Fim de papo. Ele não é culpado que ele nasceu rico, entendeu? E isso nem razão pra ter culpa. A não ser que tenha sido um bandido, ladrão, que desviou dinheiro público, entendeu? Mas se o cara trabalhou honestamente, tem zero culpa. Tem alguns dos seus filhos que você está preparando para assumir um dos seus negócios? Não. Não preparo meus filhos para assumir meus negócios. Todos os meus negócios serão vendidos, um posicionamento meu. Mas preparo meus filhos para terem os negócios dele. Primeiro ponto importante é simular o perrengue. Seu filho ou sua filha te pede algo que está dentro da sua possibilidade, e aí por qual motivo você negaria? E essa é uma pergunta que você tem que refletir com você mesmo ou com o seu pai. Existe a ideia do ganhar as coisas de mão beijada, ou daquilo que vem fácil também vai fácil, mas o cuidado que seu filho coloca naquilo que ele ganha está ligado à forma como você, pai e mãe, ensina ele a cuidar do bem material. Um exemplo que eu passei na minha infância foi quando eu ganhei um carrinho de controle remoto, era uma Ferrari, eu adorava aquela Ferrari, mas aí num determinado momento eu desmontei a carcaça do carrinho e cortei os fios elétricos e inverti eles, porque na minha imaginação o carro ia ficar mais rápido. E é óbvio que isso é um pensamento idiota, né? Mas na minha imaginação e falta de conhecimento, isso fazia todo sentido. Minha mãe, quando descobriu, falou que nunca mais ia comprar outro carrinho para mim. Isso representa a minha limitação como criança e a da minha mãe como adulta, porque nessa história não existem errados. A gente estava agindo dentro dos nossos limites. Mas quem sabe, se ela tivesse enxergado nisso, essa vontade de mexer com a parte elétrica, um desejo de aprender algo diferente. Quem sabe ter procurado um curso para que eu aprendesse sobre isso. E, de volta, tanto eu quanto a minha mãe estávamos agindo dentro dos nossos limites de conhecimento. Não foi que eu não cuidei do carrinho, mas a minha imaginação de criança me levou para um pensamento e o pensamento da minha mãe como adulta levou ela para um outro lugar. Outro ponto que eu acho importante é que o bem material ele não deveria ser fruto do trabalho exaustivo. O bem material ele deveria ser o básico, apenas o facilitador para conquistar aquilo que realmente necessita de esforço, de repetição, de sacrifício, que é o quê? O estudar. Mas estudar o quê? Qualquer coisa. Eu sou praticante de jiu-jitsu, então se eu quero melhorar a minha técnica, eu preciso repetir ela, eu preciso estar constantemente no tatame treinando. E é nesse momento que entra o esforço, a repetição e o sacrifício. A dificuldade não deveria ser, por exemplo, eu ir treinar, me locomover da minha casa ou do meu trabalho até o tatame, até o local onde eu treino. Ou, por exemplo, você que está em alguma faculdade. A sua dificuldade não deveria ser chegar na faculdade, por exemplo, mas somente estudar, porque isso de fato exige esforço. Isso não tem meio termo.
Essa dificuldade que o Kaique passou e que tantos outros milhões de brasileiros passam e passarão, não deveria ser fruto da dificuldade de acesso ao bem material. O Kaique, ele é editor de vídeo e não sei se ele fez faculdade ou não, mas digamos que ele tenha feito faculdade de cinema e que todo o trajeto que ele fazia da sua casa para o trabalho, para a faculdade, até retornar para sua casa, era de ônibus e, né, obviamente, algumas partes também a pé. E vamos imaginar que ele saía às 5 horas da manhã e voltava meia-noite, como tantos outros milhões de brasileiros fazem. O filho dele não vai passar essa dificuldade e nem deveria, já que ele melhorou de vida. Porque essa dificuldade material ela não é normal. Ela foi normalizada. São mundos completamente diferentes. O valor que o filho dele dará ao que tem agora é sabendo a história do pai e da mãe, entendendo a dificuldade que os dois enfrentaram para que hoje chegassem nesse estágio de conforto. Se você consegue criar riqueza para sua família, é para trazer conforto. É para trazer o melhor que seja possível dentro dessa riqueza. Essa consciência que o Kaique demonstra ter preocupação não vem somente pela vivência da dificuldade, vem pelo conhecimento da existência dela. Por exemplo, eu preciso sair às 5 da manhã e voltar meia-noite para casa para saber que é uma rotina extremamente puxada, seja fisicamente ou mentalmente, porque quando chega o final de semana a pessoa fica totalmente esgotada. Ou, por exemplo, eu preciso morar num local que o esgoto é a céu aberto para saber que isso não é bom. Eu preciso comprar um carro caindo aos pedaços para depois entender o que é um carro bom? Não, eu não preciso. No sistema capitalista, o dinheiro ele existe para trazer conforto, acesso, conhecimento, saúde, paz mental, melhora física. Tudo. Infelizmente, tudo gira em torno do dinheiro. E faça uma tarefa. Pesquise alguma família aí descendente de qualquer nobreza, aquela família de gerações, e veja se existe esse mito do filho passar perrengue para dar valor ao que tem. Ou pesquisa aí o nome de famílias brasileiras bilionárias ou milionárias e veja se algum filho vai de ônibus para a escola. O valor das coisas não deve ser medido pela dificuldade de acesso, mas pelo conhecimento que se tem sobre isso. Se na sua época de adolescência, você que é mais velho, já passou aí pela casa dos 30, 40, né? Tinha uma certa dificuldade em ter acesso ao celular. Hoje já não existe mais, ele é um produto comum. Ou se, por exemplo, os seus pais, os seus avós levaram os materiais escolares em sacola de compra e hoje o seu filho, por exemplo, tem uma mala do Homem-Aranha, ótimo. O tempo dessa dificuldade passou. Se o seu filho queria uma mala do Homem-Aranha e você conseguiu comprar, ele vai dar valor porque era isso o que ele queria. Ele não precisa passar pela dificuldade que você passou para entender isso. E aqui entra também mais um ponto importante que é ouvir o seu filho sobre o que ele quer e sobre o que ele não quer. E é óbvio que a criança não terá autonomia sobre todas as decisões da vida dela, ela não tem nem capacidade para isso. Mas cabe a você, como pai e mãe, entender até onde que o seu filho pode e não pode escolher. Trazer autonomia com o passar dos anos para a criança é essencial, mas isso também já é um outro assunto. As palavras da internet, elas perdem o sentido, mas o que muitos coaches falam sobre mentalidade de escassez cabe nesse assunto. Não no sentido de atração, de ouvir o universo, esse tipo de coisa, que isso aí é uma bobagem total. Mas no sentido de você ter dinheiro e não gastar em algo para melhorar a sua vida ou a vida da sua família. E não é gastar todo o seu dinheiro, gastar tudo que você ganha ou tudo que conquistou. É aos poucos, conforme a sua possibilidade, são gastos programados para você melhorar de vida. Então, pais e mães entendam que o valor que o seu filho demonstra sobre os bens geralmente é reflexo daquilo que vocês ensinaram ou, quem sabe, deixaram de ensinar. Para terminar essa reflexão aqui sobre criação de filhos, sobre você enriquecer e ficar preocupado se o seu filho vai dar valor a esse tipo de coisa, né? Porque eu, como pessoa, já ouvi isso de pais ou avós falando sobre isso, sobre essa criança não está passando nenhuma dificuldade, como que vai ser no futuro. Quero deixar
último vídeo aqui de reflexão. Ele está em inglês, mas eu vou colocar a legenda para que você reflita sobre o seu papel como pai e como mãe. Owe you nothing. If you carried that bag 1,000,000 miles, you did what you were supposed to do. 'Cause you brought me into this world. And from that day, you owed me everything you could ever do for me, like I will owe my son if I ever have another. But you don't own me. You can't tell me when or where I'm out of line, or try to get me to live my life according to your rules. You don't even know what I am, Dad. You don't know who I am. You don't know how I feel, what I think. And if I try to explain it the rest of your life, you will never understand. You are 30 years older than I am. You and your whole lousy generation believes the way it was for you is the way it's got to be. And not until your whole generation has lain down and died will the dead weight of you be off our backs. You understand? You've got to get off my back. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe. Tchau!